Preparem-se, pessoal, porque esse mergulho profundo vai ser intenso. Uma semana de geopolítica global para deixar qualquer um de cabelo em pé. Regimes caindo, guerras escalando, impeachments e a volta de uma figura, digamos, imprevisível ao cenário mundial. Tudo isso, claro, com base na análise diária do professor Arão Alves. A semana de 9 a 14 de dezembro foi, digamos, explosiva. O que me fascina é como esses eventos aparentemente isolados estão, na verdade, interligados. O que rola na Síria impacta o Oriente Médio, as ações na Ucrânia, mandam ondas de choque pelo mundo, e a turbulência política na Coreia do Sul. Quem sabe as ramificações disso tudo, né? É verdade. E para começarmos, o regime de Assad, na Síria. Uma figura no poder por mais de 5 décadas e, de repente, acabou. Me diz, você se lembra de algum evento recente que te surpreendeu tanto? A velocidade com que tudo aconteceu, sem dúvida. Foi muito rápido. E essa rapidez, em parte, se deve ao grupo rebelde HTS. Eles planejaram tudo meticulosamente, sabe? Aproveitando as distrações globais, tipo a guerra na Ucrânia. E o uso de drones pelo HTS, né? Uma estratégia, digamos, inovadora para um grupo rebelde. Eles usaram a tecnologia a seu favor. E o líder deles, o Abu al-Hal, naquela entrevista, nossa, que cara confiante. Falou que estão prontos para governar, para mostrar ao mundo que podem lidar com a situação, mas é que está sendo simples assim. A Síria é um barril de pólvora há anos. Sem dúvida. A saída de Assad do poder bom tem implicações enormes, né? Um possível vácuo de poder, o que pode levar ao ressurgimento do ISIS, algo que ninguém quer, né? E tem a Turquia também, que já é uma força importante na região e agora pode exercer ainda mais influência. E os Estados Unidos meio que hesitantes em intervir diretamente só complicam mais as coisas. Falando em complicar, Ucrânia. A situação foi de tensa para quase Terceira Guerra Mundial. Rússia lançando ataques aéreos de massa, Ucrânia revidando com aqueles mísseis ATACMS fornecidos pelos EUA. Uma escalada perigosa. Eu lembro dos alertas da Rússia sobre cruzar linhas vermelhas. Temos que levar em conta a posição do Biden agora. E, o que esperar do Trump quando ele assumir? É uma mistura, digamos, explosiva. E no Fund, a batalha com Pokrovsk tá feia. O professor Alves destacou a importância estratégica da cidade, tanto como um centro logístico quanto para a indústria siderúrgica da Ucrânia. E essa batalha expõe os desafios do exército ucraniano, né? Eles estão em menor número, os soldados são mais velhos, muitos lutando há anos nesse conflito. E o Zelensky se recusa a reduzir a idade de recrutamento, mesmo com o exército sobrecarregado. E ainda critica o Ocidente pelos atrasos nas entregas de armas. Uma situação complicada, né? Isso levanta a questão, né? Até quando a Ucrânia consegue sustentar esse nível de resistência. E que decisões difíceis eles serão forçados a tomar se a situação piorar. É como se cada passo aumentasse a tensão, né? E para adicionar mais um ingrediente nesse caldeirão, a Coreia do Sul nos presenteia com o impeachment. O presidente Yoon Suk-yeol deposto, acusado de tentar usar os militares para impedir a votação contra ele. É isso aí. Um eco, digamos, dramático do impeachment da Park Geun-hye em 2017. E os paralelos são impressionantes, né? Não só nas acusações contra o Yu, mas na indignação pública. Protestos em Seul, pessoas exigindo responsabilidade, um clima tenso. E a pergunta agora é, o que acontece a seguir? Eleições antecipadas, instabilidade política. Qual o impacto disso no relacionamento da Coreia do Sul com seus vizinhos, principalmente com a Coreia do Norte de olho em tudo, mais uma camada de complexidade, né? E o que torna tudo ainda mais intrigante é como esses eventos podem ser influenciados pela figura iminente do Donald Trump. Sua volta à presidência, sua política externa historicamente imprevisível. Falando em imprevisibilidade, Trump é a definição disso, né? Principalmente quando se trata do Irã. Você lembra das ações do Trump que o professor Alves mencionou? A saída do acordo nuclear, o assassinato do general Soleimani. Agora foram movimentos, digamos, significativos que mudaram o jogo. E agora com o Trump de volta ao Salão Oval, a pergunta é, ele vai dobrar a aposta na postura agressiva com o Irã? Ele deixou claro que quer conter a influência do Irã. A relação próxima dele com Netanyahu sugere que ele pode ser ainda mais agressivo dessa vez. E se a gente conectar isso ao cenário geral, as ações do Trump em relação ao Irã podem ter um efeito dominó no Oriente Médio, né? Novas sanções, ação militar, aumento das tensões. É como se estivéssemos em um ponto crítico, né? Cada decisão com potencial de desencadear uma reação em cadeia. Exatamente. E é isso que torna este momento tão crucial. Com tanto em jogo, qual evento aparentemente pequeno pode ser faísca que incendeia um conflito muito maior? Parece que o mundo está prendendo a respiração, esperando para ver o que vai acontecer. E não é só sobre os grandes players, né? O professor Alves ele enfatizou que eventos menores, tipo aqueles que nem chegam às manchetes, podem ser a faísca que incendeia um conflito maior. Você consegue se lembrar de algum evento aparentemente insignificante que teve grandes consequências? Com certeza. A gente tende a focar nos pontos críticos mais óbvios, mas muitas vezes é o que parece insignificante, que nos pega de surpresa, como, por exemplo, naqueles relatos sobre Israel prendendo
um grupo de supostos espiões iranianos. É um acontecimento, digamos, intrigante. E mostra até onde o Irã está disposto a ir para minar seus inimigos. Esses não eram, tipo, oficiais de alto escalão ou militares. Muitos eram israelenses comuns, atraídos por promessa de dinheiro ou, sei lá, influenciados por outros fatores. O preocupante é que isso demonstra o alcance e a sofisticação das operações de inteligência iraniana. Eles estão, tipo, explorando vulnerabilidades, mirando em indivíduos que podem ser mais suscetíveis à persuasão ou coerção. E a resposta de Israel também foi bem reveladora, né? Anunciar as prisões publicamente, divulgar informações sobre essas supostas conspirações. Parece uma mensagem deliberada não só para o Irã, mas para qualquer um que esteja pensando em agir contra Israel. Um aviso, né, de que eles estão tão vigilantes e dispostos a tomar medidas. Um poderoso dissuasor, mas também destaca a profunda desconfiança e animosidade entre essas duas nações. E com Trump voltando ao cenário, como você acha que essa dinâmica vai se desenrolar? Ele tem um relacionamento próximo com Netanyahu e tem sido bem explícito sobre as preocupações dele com o Irã. Não podemos esquecer o histórico dele, né? De tomar medidas drásticas, alguns diriam impulsivas, né? O assassinato do Soleimani é um exemplo disso. É bem possível que ele adote uma abordagem semelhante no segundo mandato. O que poderia ter consequências significativas para a região. Principalmente se aqueles rumores sobre ele discutir uma ação militar contra o programa nuclear iraniano forem verdade. As apostas são altíssimas. Um conflito com o Irã seria devastador, não só para o Oriente Médio, mas para o mundo inteiro. É um cenário que a gente precisa acompanhar de perto. Enquanto isso, a Síria ainda se recuperando da queda do Assad. O Blinken está lá tentando organizar algum tipo de transição estável, impedir o ressurgimento do ISIS e descobrir o que fazer com todos aqueles estoques de armas químicas. É uma tarefa, digamos, monumental. Com tantos players regionais competindo por influência, cada um com suas próprias agendas. Vai ser difícil encontrar um terreno comum. Sem falar no papel cada vez mais importante da Turquia, né? Que o professor Davos comparou ao colapso do Império Otomano. Muita bagagem histórica ali e o potencial para consequências imprevistas é enorme. O envolvimento da Turquia adiciona outra camada de complexidade, né? Principalmente com o conflito deles, com as forças curdas no Nordeste. É uma teia emaranhada de alianças e rivalidades. Difícil prever para que lado ela vai se desfazer. Mas em meio a todo esse caos, tem um vislumbre de esperança em Gaza, com as negociações de cessar-fogo entre Hamas e Israel progredindo. Parece que o Hamas moderou algumas das exigências, o que pode indicar, né? Disposição para negociar, eles abandonaram o pedido de retirada total de Israel de Gaza e do corredor de Filadélfia e concordaram em fornecer uma lista de reféns vivos. É um passo positivo, mas ainda é um processo delicado. O Egito está tentando mediar, mas até eles estão tentando ceder um pouco na posição em relação à presença de Israel no corredor de Filadélfia. Você se lembra da importância estratégica do corredor de Filadélfia? O Egito está priorizando a necessidade de proteger o Mar Vermelho, que tem sido alvo de ataques Houthi no Iêmen. Eles estão dispostos a aceitar uma presença israelense temporária no corredor para evitar mais danos econômicos. É um lembrete de que, mesmo em meio a conflito, sempre tem considerações econômicas em jogo e a pressão é grande para finalizar esse cessar-fogo antes do Trump assumir o cargo. Quem sabe qual vai ser a abordagem dele, né? Essa é a grande incógnita, né? A previsibilidade do Trump torna quase impossível antecipar as ações dele e a política externa dele pode ter um impacto profundo nessas negociações, né? São frágeis. A gente tem falado muito sobre crises internacionais, mas o professor Alves também se aprofundou em alguns detalhes fascinantes sobre o funcionamento interno do conflito sírio. Ele explorou a estratégia do HTS, né? E como eles planejaram meticulosamente a operação para derrubar o Assad. O professor Alves descreveu a abordagem deles como criativa e engenhosa, especialmente o uso da tecnologia de drones. Eles reconheceram as limitações em termos de poder de fogo, né? Comparado com o regime sírio apoiado pela Rússia e pelo Irã. Então eles se concentraram em desenvolver suas próprias capacidades, incluindo uma unidade especializada em drones. E o nome que eles deram para o novo modelo de drone? Shahin. Que significa falcão em árabe. E não foi só tecnologia, né? Eles se concentraram em construir uma estrutura de comando unificada, reunindo diferentes grupos rebeldes sob a liderança deles. Foi um esforço de longo prazo, levou anos para ser concretizado. E o professor Alves mencionou que o ponto de virada foi em 2019, quando o regime sírio lançou uma grande ofensiva no noroeste da Síria. Isso forçou o HTS a repensar a estratégia, a se tornar mais
organizado, mais disciplinado. Eles perceberam que para ter sucesso precisavam ser mais do que uma força de combate. Eles tinham que ser capazes de governar, de fornecer estabilidade, de conquistar o apoio do povo. E eles foram estratégicos, né? Escolhendo o momento certo. Eles exploraram o fato de que os aliados do Assad estavam preocupados com outros conflitos, como o envolvimento da Rússia na Ucrânia. Eles viram oportunidade e aproveitaram. É uma prova do pensamento estratégico deles e da capacidade de se adaptar a uma situação em constante mudança. E não se tratava apenas de táticas militares, né? Eles também tinham um objetivo político. Enviar uma mensagem para os países como os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, que estavam tentando normalizar as relações com Assad. Eles queriam, interromper esse processo, né? Deixar claro que o Assad não era mais um parceiro viável, foi uma jogada ousada. E, no final, valeu a pena. Mas agora começa a parte difícil, né? Reconstruir a Síria depois de décadas de conflito, de divisão. O Hall, ele falou sobre os desafios, né? Sobre unir uma nação fraturada por linhas religiosas e étnicas. É uma tarefa, digamos, monumental, que vai exigir diplomacia cuidadosa, compromisso e disposição para lidar com as queixas de todas as comunidades. E com tantas forças externas em jogo, cada uma com seus próprios interesses, vai ser um ato de equilíbrio delicado. É um lembrete de que a mudança de regime é só o primeiro passo em um processo longo e árduo. O verdadeiro teste vai ser criar uma sociedade estável e justa que possa se curar das feridas da guerra. E esse eu acho que é o tema principal que emerge da análise do professor Alves essa semana, né? A interconexão de tudo. O que acontece em uma parte do mundo, inevitavelmente, impacta o resto. Exatamente. A gente vive em um mundo cada vez mais complexo e volátil, né? Onde as linhas entre assuntos domésticos e internacionais estão borradas. E como a gente viu essa semana, os eventos podem se desenrolar com uma velocidade impressionante, desafiando nossas suposições e nos forçando a repensar a maneira como a gente vê o mundo. Isso nos leva de volta à grande questão, né? Com toda essa incerteza, todos esses potenciais pontos críticos, para onde a gente vai a partir daqui? O que tudo isso significa para a pessoa comum que tenta navegar por esse mundo cada vez mais caótico? É aí que a coisa fica realmente interessante. O professor Alves nos deu muito em que pensar em termos de ação individual, né, e responsabilidade. É fácil se sentir sobrecarregado com tudo isso, né? Pensar que as ações individuais são, insignificantes diante desses eventos globais. Mas o professor Alves argumenta que essa é justamente a armadilha que a gente precisa evitar. Ele enfatiza a importância do engajamento informado, se manter informado sobre o que está acontecendo no mundo, avaliar criticamente as informações e fazer escolhas conscientes sobre como a gente participa, né? Então não é só ficar rolando feed de notícias o dia todo, absorvendo tudo passivamente. Exato. É sobre ser seletivo com nossas fontes de informação, né? Diversificar as perspectivas, ter discussões ponderadas com outras pessoas, reconhecer os nossos próprios vieses, né? E estar aberto a desafiar as nossas suposições. Parece desafiador, mas eu entendo. É sobre ser um participante, né? Ativo, não apenas um observador passivo. E ele destaca que mesmo ações aparentemente pequenas podem ter um efeito cascata, sabe? Pode ser algo simples, como apoiar organizações que trabalham para promover a paz, a compreensão, defender políticas que se alinham com os nossos valores ou conversar com amigos, familiares sobre esses assuntos. Seria como assumir o nosso papel na construção do mundo, né? Mesmo que seja só nas nossas próprias comunidades. Isso. É sobre reconhecer que a gente está tudo interconectado, né? Que as nossas escolhas, por menores que pareçam, podem contribuir para um mundo mais pacífico e justo. Eu gosto dessa ideia, né? É empoderador, sabe? Dá uma sensação de poder agir em vez de se sentir impotente diante de todo esse caos. E é isso que eu acho tão inspirador no trabalho do professor Alves, né? Ele não só analisa os problemas, ele nos incentiva a pensar criticamente e agir de forma construtiva. Ele nos lembra que todos nós temos um papel a desempenhar na construção de um futuro melhor. E esse mergulho profundo, com certeza, me deu muito em que pensar. A queda do Assad, a escalada do conflito na Ucrânia, a turbulência política na Coreia do Sul, a volta do Trump, é muita coisa para processar. Mas o crucial é que a gente não se afaste da complexidade, a gente precisa se envolver com essas questões, né? Entender as nuances, considerar as diferentes perspectivas. E lembrar que, mesmo em meio a toda essa incerteza, ainda há
a esperança. Pessoas estão trabalhando para construir pontes, né? Encontrar soluções, criar um mundo mais pacífico e justo. Esses esforços, por menores que pareçam, merecem o nosso apoio. E com isso em mente, acho que deu ao nosso ouvinte muito para refletir hoje, né? Uma viagem intensa pelo panorama geopolítico da semana, alimento para o pensamento e talvez até um pouco de inspiração para agir, para fazer a diferença. Como o professor Alves sempre diz, né? O mundo é um lugar complexo e interconectado, e entender essa complexidade é o primeiro passo para construir um futuro melhor. Então, até a próxima, pessoal. Mantenham-se informados, engajados e continuem mergulhando fundo. Você nunca sabe o que pode descobrir.